Seja bem-vindo à nossa aula de Geometria Analítica, né? E nessa aula, pessoal, nós vamos falar sobre condição de alinhamento de três pontos, tá? Então, nessa aula, nós vamos entender quando é que três pontos estão alinhados ou não, tá bom? Então, fica comigo agora, vamos lá para o nosso exemplo, né? Nós temos aqui algumas condições, né? Por exemplo, nós podemos perceber que a condição, por exemplo, se eu tiver três pontos. Se eu tiver, por exemplo, três pontos, A, desse jeito aqui, ó, A, B e C, né? A, B e C, você percebe, né, que, obviamente, esses três pontos aqui, eles não estão alinhados. Se eles não estão alinhados, então eles vão formar um triângulo. Olha só o que eu estou falando para vocês. Fixa bem, ó. Se três pontos, né, se três pontos não estão alinhados, isso quer dizer que eles vão formar um triângulo. Tá? Se eles não estiverem alinhados, eles formam um triângulo. Se eles formam um triângulo, isso quer dizer que esses três pontos vão formar aqui uma área, uma certa área, né? Então aqui nós temos uma certa área. E a área de um triângulo, né, com pontos coordenadas, nós já sabemos, né? Já sabemos calcular, né? Então a nossa área vai ser quem? O módulo do determinante dividido por 2. Essa aqui é a fórmula para você calcular a área do triângulo. Outra situação, né, que a gente pode perceber é que a questão dos três pontos, quando eles estão assim, ó, quando eles estão sobre uma reta, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma reta e sobre essa reta eu tenho, por exemplo, três pontos. Vamos lá. Por exemplo, aqui eu tenho o ponto A, aqui eu tenho o ponto B e aqui eu tenho o ponto C, né? Esses três pontos aqui, usando esse exemplo genérico, nós percebemos que eles estão alinhados, tá? Se eles estão alinhados, então nós dizemos que eles são esses três pontos, né, ó, esses pontos aqui, ó, A, né, aqui, ó, A, B e C são colineares, tá? Então, assim, ó, se eles estiverem alinhados, então nós dizemos que eles são colineares, tudo bem? Então, mas como é que eu calculo, por exemplo, como é que eu vou saber, né, se três pontos eles estão alinhados ou não? Perceba que aqui, por exemplo, se caso esses três pontos aqui, eles não estão alinhados, né, é só você calcular o determinante, tá? E para que esses três pontos aqui tenha uma área, né, para que ele tenha uma área, esse determinante aqui, ele tem que ser diferente de zero. Concorda? Então, se esse determinante ele for zero, né, se ele for zero, isso quer dizer que eu não tenho área. Por exemplo, 0 dividido por 2 dá zero. Então, quer dizer que a minha área é zero. Agora, então, raciocina comigo. Se o determinante ele for zero, eu não tenho área. Então, se ele for zero, se eu não tenho área, isso quer dizer que eles estão alinhados. Entendeu? Então, para a gente saber se eles são colineares ou eles estão alinhados ou não, né, a condição é nós calcularmos o determinante. O determinante tem que ser exatamente zero, tá? Então, olha só, para que três pontos, deixa eu apagar esse aqui, né? Para que três pontos estejam, né, ou sejam, né, estejam alinhados, o determinante deve ser o quê? Deve ser zero. Concorda? Né? Então, se eu acho um determinante, ele tem que ser zero. Então, aqui D é igual a zero, tá? Então, essa é a condição para que três pontos estejam alinhados, tá bom? Então, olha lá, vou colocar aqui um exemplo para a gente entender a questão do alinhamento, né?
lembra que a gente já sabe calcular o determinante, né? Então, nós vamos lá com o nosso exemplo aqui. Por exemplo, né? Vamos verificar, né? Vamos verificar se os pontos estão alinhados. Tá? Vamos verificar se esses pontos aqui estão alinhados. Ó. O ponto A, por exemplo, ele vale 1 e 2. Né? O ponto B vale 3 e 4. E o ponto C vale 5 e 1. Então, vamos verificar se esses pontos aí eles estão alinhados. Uma condição para você verificar se eles estão alinhados ou não é você colocar no plano cartesiano. Tá? Essa é uma forma de você calcular, uma forma clássica, né, de você colocar esses pontos e verificar se eles estão alinhados ou não. Porém, não é assim muito legal, né? Por quê, pessoal? Porque se você colocar, por exemplo, né, se você não fizer um plano cartesiano bom, esse ponto, por exemplo, o ponto B, ele pode estar um pouquinho abaixo ou um pouquinho acima da linha. E aí você pode se enganar dizendo que passa por ele, né? Mas a melhor forma de você calcular é da seguinte forma, né? Então, primeiro, vamos calcular o nosso determinante, certo? Se der, né? Se for, tá? Aqui, ó. Se o determinante aqui ele for diferente de zero, então eles não estão alinhados. Não estão alinhados. Agora, se o determinante for zero, eles estão alinhados, tá bom? Olha lá, vamos colocar aqui, ó, vamos calcular o determinante, né? Ó, 1 e 2, 3 e 4, e ali 5 e 1. Né? 5 e 1. O que faz agora? Essa primeira coluna aqui, que é 1 e 2, repete na última. Então, aqui 1 e 2. Sempre assim, tá? A primeira repete na última. E agora vamos calcular aí o nosso determinante, né? Então, o nosso determinante, ó, primeiro diagonal principal, que é essa daqui, ó, tá? 1 vezes 4 dá 4, positivo. 3 vezes 1 dá 3. E 5 vezes 2 dá 10. Então, aqui 10. Agora, contrário. Lembra que a diagonal secundária você tem que mudar o sinal, né? Olha lá, daqui para cá. 1 vezes 1 dá 1. Então, vem para cá menos 1. Aqui, ó. 5 vezes 4 dá 20. Então, vem para cá menos 20. 3 vezes 2 dá 6. Então, vem para cá menos 6. Certo? Então, olha lá. Então, o determinante é igual 4, né? Vamos ver. 4, tá certo. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 5, 10. Menos 1, 26, né? Tá certo. 4 mais 3 dá 7. 7 mais 10 dá 17. Estou somando só primeiro os positivos, tá? Então, aqui dá 17. Menos 1 com menos 20 dá menos 21. Menos 21 com menos 6 dá menos 27, né? Menos 27. Galera, olha só. Menos 17 com menos 27 dá menos 10. Né? E menos 10, olha só, menos 10, esse cara aqui, nós concluímos que o determinante ele é diferente de zero. Tá? Se o determinante ele é diferente de zero, isso quer dizer que os três pontos não estão alinhados. Né? Se eles não estão alinhados, então eles formam um triângulo, então eles vão ter uma área. Tá bom? E eu quero deixar para você como exemplo, né, como exercício, para você verificar esses pontos aqui. Verifica lá se eles estão alinhados. Ó. Por exemplo, o ponto D, coloca lá. Vou colocar um outro ponto aqui, porque para não confundir com esse D aqui, né? Vou colocar o ponto E. Verifique lá se esse ponto aqui, 1 e 2, ponto F, que seria 3 e 4, e o ponto H, menos 4 e menos 3. Tá? Então, verifique aí se esses três pontos eles estão alinhados ou não, tá bom? Lembra, se o determinante não for zero, quer dizer que não estão alinhados, né? Se o determinante for zero, isso quer dizer que eles são colineares, tá bom? Então, verifique se esses três pontos são alinhados ou não. E aí, se você tiver alguma dificuldade em resolver, ou se quiser a solução, eu resolvo na próxima aula, tá bom? Galera, esse foi a nossa aula sobre condição de alinhamento de três pontos, tá bom? Na próxima aula, nós já vamos entrar na parte do estudo das retas, tá? Então, nessa aula é sobre
estudo dos pontos. Então aqui encerra essa nossa aula sobre estudo dos pontos, tá? Na próxima aula vamos entrar num novo módulo, novo tópico sobre estudos das retas, tá bom? A gente se vê lá. Boa sorte para você. Até mais.